Este homem racista e arrogante queria expulsar uma mulher negra do avião, mas se arrependeu muito. A bordo de um voo transatlântico de Paris para Nova York, preparava-se uma cena que mudaria a vida de todos aqueles que a testemunhassem. O avião, um luxuoso Boeing 777, era uma embarcação de conforto e elegância, lotado de passageiros privilegiados. Pelas janelas gigantes, as nuvens se estendiam como um mar branco, fazendo com que os viajantes se sentissem em outro mundo. No interior, o ambiente era acolhedor, pontuado pelos murmúrios das conversas, pelo tilintar delicado dos talheres e pelos sorrisos profissionais das recepcionistas. O avião estava a caminho de Nova York, esta cidade mítica onde o poder, o sucesso e a riqueza eram medidos pela altura dos arranha-céus que pareciam tocar o próprio céu. Entre esses passageiros estava Nadia Lauren, uma mulher negra na casa dos 40 anos, vestida com um terno sóbrio, mas inegavelmente elegante. Seu cabelo estava cuidadosamente preso em um coque rígido, detalhe que traía a disciplina e a organização que reinavam em sua vida. Suas feições eram belas e seu rosto, marcado por anos de luta e sucesso, expressava serenidade e determinação. Mas o que nenhum dos passageiros ao seu redor sabia era que ela era uma das empreendedoras mais influentes no setor tecnológico, a fundadora de uma startup bem-sucedida e em crescimento. Nadia começou em um pequeno apartamento, onde passava noites sem dormir programando, imaginando soluções que mudariam o mundo. Hoje, ela era a força motriz de uma empresa multimilionária e uma das figuras mais respeitadas do setor. No entanto, aqui, neste avião, ela parecia ser uma simples passageira, apenas mais uma pessoa entre muitas. Sentada confortavelmente em seu assento de primeira classe, Nadia não atraiu muita atenção. Seu comportamento calmo e sua presença quase imperceptível no tumulto do avião faziam dela uma silhueta entre outras. As conversas animadas ao seu redor, as gargalhadas e os risos de quem se achava no topo do mundo não a perturbavam. Ela observou, ouviu, perdeu-se em pensamentos enquanto estava perfeitamente presente. A sua dignidade era evidente, mas discreta, e ela parecia ser capaz de se adaptar a qualquer situação sem nunca ser dominada. No entanto, entre todos os passageiros que eram apenas rostos anônimos na multidão, houve um que reparou em Nadia. Dom Esteban Montague, um magnata do mercado imobiliário de 55 anos, não era o tipo de homem que se distraía facilmente. Seu olhar vagou pela cabana e, quando viu Nadia, algo dentro dele ficou tenso. Foi como se um véu invisível tivesse sido levantado e ele teve a impressão de se deparar com um detalhe incongruente, uma anomalia neste mundo ordenado e privilegiado que encontrava todos os dias. Ele imediatamente franziu a testa, incapaz de tirar os olhos da mulher que estava observando. Ela não era como os outros passageiros que ele viu. Ele estava acostumado a ver mulheres sofisticadas, elites brancas, rostos que considerava seus pares. Mas Nadia não era daquele mundo. Ela era negra. Uma mulher negra, na primeira classe. Um pensamento que o perturbou. Sua mente, condicionada por anos de privilégios e preconceitos, não entendia como alguém como ela poderia se encontrar em um espaço que considerava reservado exclusivamente para gente como ele. Ele examinou o rosto dela, procurando inconscientemente por um sinal de familiaridade ou status que justificasse sua presença. Mas ele não encontrou nada. Nenhum sinal visível de riqueza ostentosa, de sinais externos de poder. Nadia não tinha nada da imagem que ele tinha das pessoas que pertenciam a essa classe social. Frustrado, ele ergueu as sobrancelhas, seu desdém aparecendo em cada linha de seu rosto. Ele não gostou. Uma mulher negra na primeira classe. Não fazia sentido. Não sob seu olhar, não em seu mundo. Com um sorriso altivo, Dom Esteban levantou-se e examinou a cabana. Ele não iria deixar isso passar. Com passo confiante, caminhou em direção à comissária de bordo, uma jovem de aparência educada e atenciosa. Ela não o notou a princípio, mas quando ele se aproximou dela, seu olhar levemente curioso a deixou nervosa. Com licença, começou Dom Esteban friamente, acho que houve um erro com a distribuição dos assentos. Esta, senhora, disse ele, apontando para Nadia, não deveria estar na primeira classe. Ela deveria ser transferida para a classe econômica. Esse tipo de pessoa não pertence aqui. A comissária de bordo, uma jovem visivelmente desconfortável, voltou o olhar para Nadia e depois para Dom Esteban. Ela pareceu hesitar. Seu olhar oscilava entre os dois,
dividida entre o dever de fazer cumprir as regras e o reconhecimento silencioso que percebera em Nádia. Mas antes que ela tivesse oportunidade de responder, Dom Esteban insistiu, com a voz cada vez mais aguda. Não perca tempo. Existe um lugar mais adequado para ela. Ela não faz parte deste mundo, continuou ele, como se essas palavras pudessem justificar seu pedido inaceitável. O rosto de Nádia não traiu nenhuma emoção. Ela estava acostumada com esses olhares e esses comentários. Esses pequenos ataques invisíveis, esses preconceitos escondidos atrás de sorrisos educados ou de palavras bem escolhidas, ela os havia encontrado ao longo de sua carreira, em reuniões de negócios onde seu sucesso parecia ser uma exceção à regra, em eventos onde sua presença parecia desafiar expectativas profundamente arraigadas. Ela sabia que não era apenas um infeliz erro de alocação de assentos. Não, foi mais uma vez racismo disfarçado, discriminação comum e insidiosa que muitos se permitiram fazer porque pensaram que poderiam escapar impunes sem consequências. Mas Nádia não iria deixar isso acontecer. Ela sabia que era mais do que as pessoas pensavam dela. Ela sabia que o seu lugar aqui, na primeira classe, não se justificava apenas pelo seu dinheiro ou pela sua condição de empreendedora, mas também pelo árduo caminho que percorreu para chegar lá. Cada olhar condescendente, cada insulto disfarçado, cada obstáculo foi uma lição aprendida, um passo dado em direção à autoafirmação. Seu corpo permaneceu imóvel, calmo, ancorado numa serenidade que ela cultivava há anos. Ela havia aprendido a não se deixar levar pela impulsividade, a não reagir ao primeiro desrespeito. Suas mãos repousavam pacificamente sobre os joelhos, mas sua mente estava tumultuada. Ela pensou no que viria a seguir, calculou cada movimento, cada palavra. Ela sabia que a situação iria rapidamente além de um simples mal-entendido. Não era a primeira vez que um homem como Dom Esteban pensava que poderia impor-lhe a sua vontade, e ela sabia que ele não iria escapar impune sem consequências. Ela se levantou lentamente. Cada movimento parecia deliberado, comedido, como se ela estivesse completamente no controle da situação. Seus olhos pousaram em Dom Esteban. Ela não olhou para baixo. Ela não lhe ofereceu essa fraqueza. Seus olhos eram penetrantes, como se ela fosse capaz de ler os pensamentos mais profundos desse homem que acreditava que tudo lhe pertencia, até mesmo o direito de julgar os outros com base em sua aparência. Um silêncio pesado se instalou na cabine, os murmúrios se dissiparam gradualmente, como se todos os passageiros tivessem instantaneamente entendido que algo importante estava para acontecer. Nádia olhou Dom Esteban nos olhos sem desviar o olhar, com um leve sorriso nos lábios. Ela não sentiu necessidade de levantar a voz. Ainda não. Ela vira o pânico nos olhos da comissária de bordo, a hesitação e o desconforto nos gestos da jovem. Mas ela sabia que a comissária de bordo ainda não havia escolhido um lado. A decisão agora era dele. Então, com voz suave, mas firme, Nádia respondeu: "Aconselho a sentar-se, Sr. Montague. Não só tenho o direito de estar aqui, mas também possuo parte desta companhia aérea." As palavras, simples mas carregadas de significado, caíram no ar como cacos de vidro. O efeito foi imediato. Dom Esteban parou abruptamente, com os olhos arregalados e o queixo ligeiramente tenso. "O que?" ele gaguejou, incapaz de entender o que acabará de ouvir. Nádia sorriu levemente, um sorriso quase imperceptível, mas que parecia dizer tudo. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, e essa pequena vitória na conversa foi um gesto que traiu o controle total que ela exercia sobre a situação. Seu olhar tornou-se mais penetrante, mais aguçado, ao observar Dom Esteban, como se ele fosse apenas uma criança ingênua que acabasse de descobrir que não estava no topo do mundo como pensava. "Investi nesta empresa há anos", disse ela, com a voz cada vez mais confiante. "Sou um dos seus maiores acionistas. E antes que você pergunte, não vou me mudar." Os olhos de Dom Esteban se encheram de confusão, de uma surpresa quase cômica. Seus lábios tremeram, procurando uma resposta que não veio. O arrogante que tinha tomado o avião com a ideia de impor a sua vontade, de pressionar um simples passageiro, estava agora desestabilizado, quase intimidado por esta revelação. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado e, por um momento, pareceu que o ar ao seu redor ficou mais denso, mais pesado para respirar. Ele ficou ali parado, sem conseguir entender como uma mulher negra, uma simples passageira de primeira classe, poderia deter um poder que ele pensava estar reservado a ele. Nádia, imperturbável,
recostou-se calmamente em sua cadeira. A comissária, vendo a situação se transformar em um confronto que não podia mais ignorar, voltou-se imediatamente para Dom Esteban. Ela entendeu que o seu papel aqui agora estava claro, que o jogo havia acabado e que o homem arrogante não poderia mais desafiar as regras do jogo. Num tom firme, mas respeitoso, ela disse: "Acho que deveria voltar ao seu lugar, Sr. Montague, antes que isso se torne um problema para você." A voz do agente, normalmente tão gentil e acolhedora, agora soava como uma autoridade inquestionável. A tensão na cabine aumentou e todos os passageiros, que até então permaneciam passivos, começaram a sentir o peso da injustiça que acabava de ser exposta. Vermelho de vergonha, Dom Esteban afastou-se grunhindo, os seus passos pesados ecoando na cabana. Sua dignidade foi ferida, sua supremacia ilusória destruída. A vergonha que sentia era palpável e não podia mais ignorar a verdade que lhe fora revelada, a verdade que o reduzia ao que realmente era, um homem como qualquer outro, não acima de ninguém. A atmosfera na cabine mudou quase instantaneamente. Os murmúrios começaram, a princípio tímidos, depois mais confiantes, até que uma forma de respeito tácito invadiu o espaço. Os passageiros, antes distraídos e indiferentes, passaram a olhar para Nádia de forma diferente. Não havia mais dúvidas. Ela era uma pessoa poderosa e sua posição na primeira classe não era apenas legítima, mas merecida. Alguns passageiros trocaram olhares de cumplicidade, outros acenos de aprovação. Até a comissária de bordo, agora mais confiante, sorriu brevemente antes de retornar às suas tarefas. Durante o resto do voo, Nádia mergulhou no livro, mas não pôde deixar de sentir os olhares furtivos dos outros passageiros caindo sobre ela. Cada vez que ela olhava para cima, ela ouvia murmúrios baixos, sussurros trocados entre os assentos. Olhares curiosos, sorrisos envergonhados e expressões de admiração misturadas com surpresa. Ela sabia o que eles estavam pensando, ou pelo menos o que estavam imaginando. O título do artigo que provavelmente estavam criando na cabeça já estava escrito: Mulher negra, investidora, com status questionável. Mas para Nádia, não se tratava da imagem que tinham dela. Não, ela sabia que não era o dinheiro dela que lhe dava esse direito de estar ali, naquela primeira aula, em pé de igualdade com os demais. Foi sua habilidade, sua inteligência e seu trabalho duro. A sua capacidade de investir onde outros tinham medo de fazê-lo, de antecipar as curvas do mercado, de aproveitar oportunidades onde outros viam riscos. Ela não era apenas uma acionista, era uma mulher que sabia usar a mente para atingir o auge das suas ambições. Mas ela também sabia que aquele olhar que lhe foi dado não era a primeira vez. Esta não foi a primeira vez que alguém tentou humilhá-la por causa da cor da sua pele, implantar na sua mente a ideia de que ela era apenas uma exceção entre muitas, uma anomalia num mundo de privilégios. Seus sucessos sempre foram tingidos desse gosto amargo, aquele que lhe foi imposto por aqueles que não conseguiam conceber que uma mulher negra pudesse ocupar tal posição, que ainda pensavam que o sucesso neste mundo era domínio exclusivo dos homens brancos. Mas desta vez algo foi diferente. Desta vez, ela encontrou a oportunidade de mostrar a esse homem arrogante o que custava julgar precipitadamente alguém que ele não conhecia. Ela estava acostumada com esses momentos em que as pessoas, em sua arrogância, tentavam fazê-la sentir-se inferior. Mas este incidente no avião ofereceu-lhe muito mais do que apenas uma vitória pessoal. Permitiu-lhe responder a uma humilhação passada, uma humilhação que remontava demasiados anos de esforço para provar o seu valor a um mundo que era muitas vezes cego. Desta vez foi ele quem levou a bofetada e ela ficou secretamente feliz com isso. Ela não apenas respondeu a um ataque. Ela provou a ele que poderia jogar esse jogo com uma delicadeza que ele nunca teria imaginado. Quando o avião finalmente pousa em Nova York, uma sensação de calma toma conta dele. O voo havia terminado, mas Nádia sabia que a última cena desse pequeno confronto aconteceria em poucos minutos. Enquanto os outros passageiros se levantavam, ansiosos para sair do avião, ela esperou pacientemente que a maioria deles descesse. Ela sempre preferiu evitar multidões, nunca se deixar levar pela urgência dos outros. E ela não se enganou. A cena que aconteceria na pista seria muito mais espetacular se ela deixasse o palco vazio da primeira multidão. Ao se dirigir para a saída, viu, pela janela, uma fila de imaculadas limusines pretas, brilhando ao sol da tarde, acompanhadas por uma multidão de fotógrafos armados com suas câmeras, prontos para capturar cada movimento. A agitação da pista contrastava com a tranquilidade da cabine do avião e Nádia sentiu um sorriso surgir em seus lábios.
Dom Esteban, que a seguia de perto, parou de repente ao ver a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Seus olhos se arregalaram de surpresa e depois de confusão. Ele pensava que toda aquela atenção, todas aquelas limusines e esses fotógrafos, eram para ele. Afinal, não era ele o empresário talentoso, o magnata que pensava que o mundo girava em torno dele? Mas à medida que as limusines se aproximavam, ele percebeu, tarde demais, que havia cometido um grande erro. Um dos fotógrafos se aproximou de Nádia, com um sorriso brilhante no rosto, um olhar quase de admiração. Madame Lauren, parabéns pela parceria com a companhia aérea. Você deslumbrou a todos novamente. As palavras ressoaram como um trovão para Dom Esteban, que congelou, tomado por uma onda de choque. Ele que desprezava Nádia, tratando-a apenas como uma passageira comum, foi agora confrontado com uma verdade que não esperava. Nádia Lauren era uma pessoa influente, uma mulher poderosa no mundo dos negócios, e ele acabará de subestimá-la da forma mais cruel e pública possível. Dom Esteban deu um passo atrás, a mandíbula cerrada, as feições distorcidas pela humilhação que o dominava. Ele sabia que não poderia escapar dessa cena. Lá estava, a humilhação que ele havia preparado para Nádia, voltada contra ele. Ele não tinha sido simplesmente excluído do círculo dos poderosos, apenas se via relegado ao papel de espectador, ao de um homem que julgava sem compreender e que, naquele preciso momento, era apenas uma sombra de si mesmo. Nádia, implacável e sorridente, entrou na limusine sem sequer olhar para Dom Esteban, saboreando cada momento desta doce vingança. Ela sentou-se confortavelmente, sentindo o poder da situação fluindo através dela, enquanto o motor rugia e a limusine decolava. Naquele momento, Nádia soube que o homem arrogante havia aprendido a lição. Ele acreditava que sua posição, seu dinheiro e a cor de sua pele o colocavam acima dos outros. Ele acreditava que poderia reduzir Nádia a uma caricatura do que imaginava dela, sem medir as consequências. Mas, como numa cena teatral, ele compreendeu tarde demais a seriedade de seus julgamentos precipitados. Ele tratou Nádia como uma estranha, como alguém que não pertencia ao seu mundo, pensando que tudo acontecia de acordo com suas regras. Ela acabará de lhe provar, da forma mais pública e devastadora possível, que ele estava profundamente enganado. E nesta revelação ela acabava de destruir não só a sua ilusão de superioridade, mas também a arrogância que dela resultava.